Você já reparou como está cada vez mais difícil manter o foco? Ler algumas páginas, assistir a um vídeo inteiro ou simplesmente ficar em silêncio sem pegar no telemóvel. Isso não é coincidência e não é falta de força de vontade. Existe um processo invisível a acontecer no seu cérebro todos os dias. Um condicionamento silencioso que afeta a sua memória, a sua ansiedade e a forma como você pensa. Hoje vamos falar exatamente sobre isso. O cérebro humano não foi projetado para lidar com estímulos constantes. Durante a maior parte da história, o foco era uma questão de sobrevivência. Quem conseguia prestar atenção por mais tempo, vivia mais. Mas algo mudou. Atualmente, o cérebro é exposto a centenas de microestímulos por dia. Notificações, vídeos curtos, mensagens, imagens rápidas, recompensas instantâneas. Cada um desses estímulos ativa um sistema muito específico no cérebro, o sistema da dopamina. A dopamina não é o hormônio do prazer, como muitos dizem. Ela é o hormônio da antecipação, da expectativa, do só mais um. O problema começa quando o cérebro passa a receber dopamina de forma constante, fácil e sem esforço. Quando isso acontece, o cérebro aprende algo perigoso, que não vale mais a pena sustentar a atenção por muito tempo. E é aí que o foco começa a desaparecer. Você tenta se concentrar, mas sente uma inquietação interna, uma ansiedade leve, uma vontade de mudar de estímulo. Isso não é preguiça, é condicionamento. O cérebro foi treinado para abandonar tarefas profundas em troca de estímulos rápidos. E o impacto disso na memória é direto. A memória depende de atenção sustentada. Se o cérebro não permanece tempo suficiente numa informação, ela simplesmente não é armazenada. É por isso que muitas pessoas dizem: eu leio, mas não lembro. Eu estudo, mas esqueço. Eu assisto, mas não retenho. Não é falta de inteligência, é excesso de distração. Quando o cérebro vive em estado de alerta constante, ele entra num modo superficial. Tudo passa, nada fica. E isso gera ansiedade, porque o cérebro humano precisa de conclusão, precisa de começo, meio e fim. Mas o que ele recebe hoje são fragmentos, cortes, interrupções. Esse estado contínuo de incompletude cria tensão interna. A mente fica agitada, o corpo cansado, e a sensação é de estar sempre atrasado, mesmo sem saber em relação a quê. Agora observe algo importante. Quanto mais estímulo rápido você consome, menos tolerância você tem ao silêncio, menos tolerância ao tédio, menos tolerância à profundidade. O tédio, que antes era natural, passou a ser interpretado como ameaça, e o cérebro tenta fugir dele a qualquer custo, pegando o telemóvel, mudando de aba, buscando algo novo. Isso é vício invisível. Não é químico como uma droga tradicional, mas atua nos mesmos circuitos. E quanto mais você foge do silêncio, mais difícil se torna pensar com clareza. O pensamento profundo exige espaço, tempo, ausência de estímulo. Sem isso, o cérebro apenas reage, não reflete. É por isso que muitas pessoas sentem que perderam algo, que não conseguem mais pensar como antes, que a mente está sempre cheia, mas vazia ao mesmo tempo. Outro efeito desse condicionamento é a perda da capacidade de planejar. O cérebro passa a viver no agora imediato, no próximo estímulo, no próximo clique. Projetar o futuro exige foco prolongado, exige imaginar cenários, exige sustentar imagens mentais. Mas isso se torna cada vez mais difícil quando a mente está treinada para mudar de estímulo a cada poucos segundos. A ansiedade cresce porque o cérebro percebe, mesmo inconscientemente, que perdeu o controle. E aqui está uma verdade desconfortável. Quanto mais distraído você está, mais previsível você se torna. Um cérebro condicionado reage, não escolhe. Ele responde a estímulos externos, não a decisões internas. E isso não afeta apenas produtividade, afeta a identidade. Você começa a sentir que não manda mais nos próprios pensamentos, que a mente vai sozinha. Mas o cérebro é plástico, ele aprende e desaprende. Quando os estímulos diminuem, algo curioso acontece. Nos primeiros dias, surge desconforto, inquietação, vontade de pegar no telemóvel sem motivo. Isso não é sinal de que algo está errado, é sinal de abstinência dopaminérgica.
Depois de alguns dias, o cérebro começa a se ajustar, a atenção se alonga, a memória melhora, a ansiedade diminui, pensamentos ficam mais organizados, o silêncio deixa de ser ameaçador e algo importante retorna: a capacidade de estar presente. O foco não volta de uma vez, ele se reconstrói, assim como um músculo que ficou tempo demais sem uso. Mas para isso, algo precisa ficar claro. Não é possível recuperar foco profundo vivendo de estímulos rasos. Não é possível ter memória forte com atenção fraca. Não é possível ter clareza mental num ambiente de distração constante. O sistema foi desenhado para capturar sua atenção, não para devolvê-la. E enquanto você não percebe isso, acredita que o problema é você. Mas não é. O problema é o condicionamento invisível que ninguém te explicou. Despertar começa quando você entende que foco é um recurso, e todo recurso explorado sem limite se esgota. A pergunta não é se isso está a acontecer. A pergunta é se você vai continuar fingindo que não percebe. Porque recuperar o foco não é voltar ao passado. É sair da prisão invisível do presente. E quem entende isso, nunca mais consome estímulo da mesma forma. Se você quiser sair desse ciclo com mais clareza, deixei um link na descrição e na minha bio. O resto começa pela consciência.